Boa tarde, Felipe Lessage. Aê! Benção, Tudo padrinho. bem? Deus te Tudo bom? abençoe. Tudo bom? Muito bem, graças a Deus. Melhor agora. Então, antes de tudo, é um prazer te ter aqui, uma alegria. Acho que a gente, falando agora para quem está aqui, nos ouvindo, não vão precisar de uma apresentação larga aqui do Felipe. Quem me acompanha já conhece o trabalho do Felipe. O Felipe é meu afilhado também. E nós viemos lá no meu site, não, no canal do YouTube, vocês podem encontrar uma playlist chamada Arte e Liturgia, onde já tem dois hangouts que nós fizemos há um tempo atrás sobre música, sobre arte e liturgia. E lá vocês também vão acompanhar melhor já o trabalho que o Felipe já fez anteriormente, né? E vão ter uma apresentação um pouco maior do próprio Felipe. Então, até porque o Felipe está morando em Lyon, na França, já há muitos anos, né? Por isso essa live está sendo aí neste horário, porque lá já é noite, né? Então, vamos aproveitar esta hora que o Instagram nos dá, porque ele nos corta aqui quase que sem aviso. E então eu passo a palavra a ti e logo a gente começa uma conversa para você se apresentar e a gente começar a conversar. Tá certo. Bom, a primeira coisa que eu sempre tenho que fazer quando eu converso contigo é rememorar o que é minha gratidão para com o Roberto Malé, que é o meu padrinho de batismo, e esse batismo representa a culminação de um processo que daria para dizer, dando uma boa proporção aí às palavras, de salvação espiritual mesmo, né? Eu estava perdido na selva escura da academia e graças a um dos alunos dele, que é o Douglas, acabei encontrando com o Malé. E esse encontro, assim como o encontro subsequente que eu acabei tendo com o Olavo de Carvalho, me lembra muito a passagem do Evangelho na qual o Cristo fala que as ovelhas reconhecem o pastor pela voz. O Malé já tinha aquela voz assim, como é hoje, né? E ouvindo o timbre dessa voz, eu reconheci que eu tinha ali um mestre. E a mesma coisa se deu com o Olavo em seguida. Mesmo com o Douglas, que é o aluno dele, eu reconheci, né, pela voz. O meu ofício já era o ofício de músico, embora antes desse encontro aí, feliz encontro, eu não dispunha de absolutamente nada, mas realmente nada que pudesse concretamente me permitir exercer esse ofício para além de um mero charlatanismo, né? O charlatanismo nos dias de hoje, ele não é um negócio tão mal assim, porque você pode viver até bem os seus 80 anos sendo um charlatão e recebendo um salário. Então isso não é desconfortável para todo mundo, ao que parece. Mas isso sempre me causou muita angústia, o fato a perspectiva de eu estar vivendo num domínio em que a minha profissão era o campo de uma pura falsidade. E desde esse encontro com esses três mestres, então Douglas, Roberto Malé e Olavo de Carvalho, pôde-se abrir diante de mim um caminho, uma trajetória de verdadeira formação. Ou seja, eu sinto realmente que eu quase que recomecei do zero, né? Quase, é bom enfatizar esse quase, porque muito da minha bagagem anterior me serve, às vezes, como aquela matéria que o Hegel fala que o conhecimento humano ele está sempre se construindo com base na oposição, né? Então foi-me necessário ter uma bagagem daquilo que eu queria não repetir na minha carreira de músico, né? Mas é verdade que desde esse encontro, então, eu pude começar uma formação baseada em algo mais próximo da verdade. E isso está intimamente ligado com a ideia de tradição, ou seja, conhecer o que é a tradição dos artistas, sobretudo dos músicos, está ligado à busca de um enraizamento do fazer artístico, não na arte mesma,
mas naquilo que Aristóteles diz que é a finalidade última de um objeto, e a finalidade última de um objeto nunca é o objeto mesmo, né? Obviamente, tipo, se eu tenho esse cigarro aqui, ele não existe para ele mesmo, mas porque alguém quer fumá-lo. E se alguém quer fumá-lo é porque existe algo no desejo de fumar que transcende esse desejo. Então, eu encontrei essa articulação do meu ofício artístico no quadro da liturgia. Para mim foi muito claro, assim, com esse encontro das três pessoas. Veio a conversão religiosa quase que naturalmente, ou sobrenaturalmente, e a articulação desse meu ofício, que antes era simplesmente de músico popular, fazia trilha popular, musical para teatro, fazia jingle para publicidade, etc., foi se orientando muito naturalmente para o quadro da liturgia, né? Então, hoje em dia, eu dedico quase que todos os meus esforços ou a fazer os meus filhos dormirem, ou a aprender algo sobre música litúrgica. Eu não Você sei deve qual que é o mais cantar para difícil. você deve cantar para fazê-los dormir também, né? Eu Só canto, isso. mas o problema é que a minha filha, que tem 2 anos, ela canta muito mais forte do que eu. Mas muito mais forte. E então é isso, para uma pequena apresentação, é isso, basicamente. Eu estou dialogando agora com a pessoa a quem eu devo o fato de que a minha vida profissional, no mínimo, tenha um sentido hoje. Que bom. Felipe, antes de eu te passar a palavra, a gente já conversou rapidamente por onde você pretende, né, ter essa conversa de hoje, né, essa questão da música relacionada à própria voz. Eu gostaria de, como portal disto, como abertura, ler um pequeno trecho aqui de Santo Hildegarda, que está no livro da Regine Pernoud, que é uma biografia, uma apresentação de Santo Hildegarda, né? Então é uma tradução minha, e eu vou ler um trecho que, quando você me falou do que queria falar, eu imediatamente me lembrei desse texto, que eu não sei se você já conhece. Depois a gente vai pôr, quando publicar essa live no YouTube, eu publico, eu copio esse texto lá nos comentários, tá? Tá bom. Acho que eu não Então diz ela: conheço. recordemos como o homem desejou reencontrar a voz do Espírito vivo que Adão tinha perdido por sua desobediência. Ele, que antes de sua falta, sendo ainda inocente, tinha uma voz semelhante à que possuem os anjos por sua natureza espiritual. Essa semelhança com a voz angélica que tinha no paraíso, Adão perdeu-a. E nessa arte de que era dotado antes do pecado, ficou a tal ponto enfraquecido que, despertando como de um sono tranquilo que vira em sonho, tornou-se ignorante e vacilante, depois de ter sido enganado pela sugestão do diabo. E, opondo-se à vontade do Criador, encontrou-se envolvido pelas trevas da ignorância interior por causa da sua iniquidade. Depois vocês leem inteiro. Portanto, para que o homem possa gozar dessa doçura e do louvor divino, dos quais Adão gozava antes da queda, e não conseguia mais recordar em seu exílio, para incitá-lo a buscá-los, os profetas, instruídos por esse mesmo Espírito que tinham recebido, inventaram não somente salmos e cânticos, que eram cantados para aumentar a devoção daqueles que os ouviam, mas também diversos instrumentos musicais, graças aos quais produziam múltiplos sons, a fim de que, tanto pelas formas e qualidades desses mesmos instrumentos, quanto pelo sentido das palavras que ouviam e lhes eram repetidas, despertados e exercitados por esses meios, pudessem ser instruídos interiormente. Por isso, os sábios e os estudiosos, imitando os santos profetas, encontraram também eles certos gêneros de instrumentos
graças à sua arte, para que pudessem cantar para o deleite da alma. E o que eles cantavam, graças às articulações de seus dedos e às inflexões que realizavam, lembrando Adão, formado pelo dedo de Deus, isto é, pelo Espírito Santo, em cuja voz todo o dom de harmonia e toda a arte da música, antes de seu pecado, eram suavidade. Se ele tivesse permanecido no estado em que fora formado, a enfermidade do homem mortal não poderia absolutamente suportar a força e a sonoridade de sua voz. Olha que coisa! Aí ela diz que o diabo, percebendo isso, né, atormentou-se e começou a refletir e a procurar, utilizando os múltiplos recursos de sua malignidade, de que maneira poderia, então, não somente multiplicar no coração dos homens as más sugestões e os pensamentos imundos, ou diversas distrações, e também no coração da igreja, em todo lugar possível, através de dissensões e de escândalos, ou por ordens injustas, perturbar ou impedir a celebração e a beleza do divino louvor e dos hinos espirituais. Por isso, deveis refletir, vós e todos os prelados, com extrema vigilância, e antes de calar por sentença a boca de alguém que cante na igreja os louvores de Deus, quando o suspenderdes, ela estava reclamando aqui que tinham suspendido, é o contrário de hoje. Hoje a gente deveria dizer o contrário, né? Deveis examinar com cuidado as causas que vos levam a isso, tendo discutido o assunto com maior atenção. E logo depois, ela define a alma como a alma é uma sinfonia. Então, pelo que a gente conversou, né, quer dizer, isso aqui, de uma certa forma, abre um quadro, né, imagético, vamos dizer assim, que acho bastante adequado ao que tu tens a nos dizer. E agora eu passo a Sim, palavra para ti. certo. Acabou já a live, né? Agora é só esperar acabar. Agora ficam rezando e cantando salmos e cânticos. Não, Não, mas a para gente você pode... ver, olha, eu Não, acabei de desculpa. falar que a minha filha, que tem 2 anos, ela canta muito mais forte do que eu. Ou seja, tem algo no corpo da criança, e a gente sabe que pela doutrina católica é dito que até os 6 anos ali não tem como haver pecado propriamente, porque não há consciência. E onde não há consciência, não há pecado. É claro que tem a mácula do pecado original em todo ser humano, mas ainda não tem a ação pecaminosa. Isso quer dizer que, de certa forma, a voz da criança ela dá testemunho de algo que o adulto, depois da sua idade de consciência, não é mais capaz de anunciar. E eu acho muito curioso que eu tenho trabalhado a minha técnica vocal, né? Eu tive a graça de encontrar uma excelente professora de canto aqui, que se chama Marina Venant, e ela é bastante fisiologista, né? Ela aborda o canto pela fisiologia mesmo, assim, muscular. É um negócio muscular, mas que no fim das contas nos conduz a uma arte supramuscular. Mas o fato é que eu tenho trabalhado no meu corpo para tentar fazer com que a minha voz tenha alguma potência, alguma qualidade que, ouvindo a minha filha e ouvindo os meus coros infantis, que eu dirijo 2 coros infantis aqui em Lyon, eu vejo que eles já têm isso sem precisar fazer muito esforço, né? É, isso dá testemunho do fato de que a voz humana, ela de fato representa a alma, né? E um ouvido bastante equilibrado, bastante aguçado, ele é capaz de reconhecer mesmo o temperamento. A gente tem falado muito em temperamento esses tempos no Brasil, melancólico, sanguíneo, colérico e fleumático. Esses traços de temperamento são perceptíveis pela simples voz, sem que você tenha que ver a pessoa fisicamente, né? E desse modo,
a voz humana é um meio de expressão da alma de primeira ordem. E por que eu estou falando isso? Porque Deixa eu o só te assunto... interromper. Tem uma pergunta aqui, não sei se tu está vendo aí, da doutora Ellen. A força da A força da criança. criança para com a música está ligada também ao temperamento? Eu acho que não, porque, em geral, eu tenho nos meus coros infantis crianças de todos os temperamentos. Então, eu acho que dá conta. Isso fala mais da qualidade da idade do que da qualidade do temperamento. Eu acho que é um pouco independente. Se você estiver falando de temperamento no sentido desses 4 temperamentos. Sim, ela está Se- falando. Mas a qualidade da voz Ah, a tem qualidade da alguma voz? relação? Sim, Não, sim, agora uma pergunta minha, mas que complementa, eu acho, né? A sim. força não, mas a A qualidade tem a qualidade. ver com o temperamento. Sim, sim, sim. O colérico ele é capaz de se impor com a voz. E o fleumático ele é agradável porque a voz dele não incomoda. Eu sou fleumático, né? Hum. Levei muitos anos para reconhecer, mas eu sou fleumático. Mas é interessante isso que você está dizendo, porque isso é exatamente o que eu venho dizendo e sobre o que eu venho trabalhando no curso Encontre Sua Própria Voz. Hum. E quando eu falo sempre sobre isso, porque quando você é criança, a sua voz está no lugar, ela é própria. Sim, E aí, ali na puberdade, adolescência, né, vai criando-se uma separação sim, que provém o quê? Provém de uma autoimagem que você vai criando, sim, por um lado. Então, quem fala mais não é você, mas você fala a partir do lugar em que você está se imaginando mentalmente. Então, você vai se distanciando por aí. E, por um outro lado, você vai criando maus hábitos sim, musculares mesmo, né? sim. É o papel que Então, é você um está problema, encenando, como ele vai te você disse, configurando. Né? é um problema de ordem muscular, mas que transcende o plano puramente material, né? Sim, e olha que curioso, quando você tem um músico já adulto, em idade madura, que foi menino cantor na infância dele, quando ele vai tomar aulas de canto em idade adulta, o aspecto fisiológico lhe é quase que... Ele diz, por que que eu vou ter que aprender tudo isso? A maioria dos alunos que a minha professora tem não tiveram esse trajeto enquanto meninos cantores e começaram a estudar canto como eu em idade adulta. Então eles têm que fazer esse trabalho de talhar a musculatura para que ela esteja configurada à pessoa dela. Mas se você fez esse trajeto desde a idade tenra e você se acostumou com uma identificação entre o seu ser e a sua voz, a sua musculatura vai se configurando em função disso. Então, o ex-menino cantor, quando ele chega em idade adulta, ele já tem muita coisa da técnica vocal consolidada por meio do quê? Do ouvido. Entendi. Mas, e a gente está falando disso... E aí ele recupera isso com muito mais facilidade. sim, exatamente. Uhum. Lari está perguntando, a voz na puberdade sairia do centro e iria para as partes periféricas da pessoa? Perderia com o tempo a qualidade? Eu tenho tendência a dizer que sim. Sim, é uma metáfora que você está usando, né? Não é exatamente as partes periféricas, mas é como se é como se ela viesse, se você pensar nessa dualidade lá que o Jung coloca entre eu e ego, né? Hum, É uma voz que se desloca. Eu digo que sai do coração e vem para a cabeça a tua autoimagem, sim, ou o teu centro. Então eu falaria mais nessa. Ela começa, o lugar onde você se coloca para falar começa a ser um lugar meio abstrato, aquele onde você se pensa e não onde você está realmente, sim, concretamente, sim. né? E isso é um dos fatores que tem me levado cada vez mais a preconizar
o ensino musical, não no sentido que a gente entende geralmente, assim, ficar lendo nota na partitura, aprender do, ré, mi, não é aprender solfejo, mas assim, cantar. Cantar desde a Uhum. mais tenra idade. Pela experiência que eu estou tendo aqui, uma criança já é capaz de cantar afinado a partir dos 7 anos. Se ela pode ler, já coloca uma partitura na frente dela, ela não vai entender nada, mas não tem problema. Porque o ouvido já é capaz de reconhecer alturas e de cantar a partir dos 7 anos. E se a criança canta desafinado a partir dos 7 anos, entre os 7 e os 14, é bastante possível reverter isso. Depois da puberdade, eu não sei porque eu não tenho muitos cantores assim, adolescentes. Eu tenho crianças ou mais adultos, né? Mas ali os ginasianos é perfeitamente possível reverter. Todos os cantores que eu tive que cantavam desafinado passaram a cantar afinado em 2, 3 anos. E então isso é um ótimo introito para a gente falar sobre criação musical, porque desde esse encontro fatídico então que eu tive com o Malé, com o Douglas e com o Olavo, eu fui tentando entender melhor o que era ser músico para além do charlatanismo, né? E a primeira coisa que eu tinha que entender era o que é música, basicamente, né? Se eu quero ser um artesão da música, eu preciso entender o que é música, né? A doutora Ellen Souza está perguntando onde estão os meus cursos. Não fui nem eu que comecei o jabá aqui. Olha, doutora Ellen, no meu site felipelessage.com/br eu estou propondo 2 cursos. O primeiro é Música Sacra, Aprender e Praticar. É só clicar ali na primeira aba do meu site, que é para todo e qualquer público que queira conhecer a música sacra, entendê-la melhor e praticá-la no contexto ou da sua família, ou da sua paróquia, ou da sua escola. Então esse é para todo o público. E agora no mês de julho estou dando o curso de como escrever música, como criar e escrever música, que é um curso voltado mais é um curso mais profissionalizante, vamos dizer, para quem já sabe escrever música, reconhece uma partitura, etc. Então eu estou propondo esses 2 cursos no meu site. Então, fecha parênteses. .com.br, né? Você falou .com barra, .com barra barra BR. B. Então prestem Isso atenção nessa distinção. se Depois você aqui no botar. YouTube a gente põe o endereço também nos comentários. Sim. Então, o seguinte, quando eu comecei a Deixa eu, buscar... a Quer doutora colocar nos Ellen está pedindo comentários? para eu colocar o endereço Coloca aí. aqui, mas tu podes ir falando felipelessage.com. enquanto Sim, eu sim. coloco. Tá bom. Então, É felipelessage.com/br, barra né? BR. E Ah, então eu precisava entender o que era música. Eu fui entender isso de diversas formas, na verdade. Tive que tomar um monte de curso particular com verdadeiros professores, e não os projetos de professores que eu tinha antes. Fiquei ouvindo música adoidado, baixando coleções que o Otto Maria Carpode escrevia. E um terceiro meio foi tentar entender o que os sábios diziam sobre a música. E dentre esses sábios, acho que o que mais nos convém focar agora é Santo Agostinho. Por quê? Porque Santo Agostinho escreveu um livro inteiro sobre a música, né, na qual duas coisas são importantes para a gente entender o que é criar música. A primeira é que ele define música da seguinte maneira: música é a ciência do bem modular. Música é a ciência do bem modular. Onde que está o som aqui? Não está. Ou seja, para os antigos, música ela é um movimento ordenado. E o bem aqui, isso que é curioso, ele não está gratuitamente assim, tem que fazer direito, né? Não é isso. O bem é aquilo que os franceses chamam de à propos, que esteja adequado. Ou seja, é um movimento que você faz corretamente, porque você tem a ciência dele. É um movimento feito com ciência, e ele é feito, o bem, quer dizer, no momento adequado. Ou seja, um passarinho que cante muito belamente, ele está fazendo um movimento. Mas se ele o faz às 3 da manhã no meu quarto,
ele não o está fazendo bem, porque não é o caso. O caso ali não é desse tipo de movimento. Mas se ele o faz às 7 da manhã para me despertar, ora, é um bom movimento. Mas ainda não é o que a gente pode chamar de música, porque não há ciência no passarinho. Então, uma criança que cante belamente às 7 da manhã nos meus ouvidos para me despertar pode ser uma boa modulação. Mas, sob esse ponto de vista do bem modular, ou seja, um movimento bem feito e com conhecimento de causa, a gente pode aplicar também aqui muitos outros tipos de movimento, como, por exemplo, o movimento dos astros, que são os maiores corpos de que a gente tem notícia. Olha, por que eu estou pegando os astros? Porque simplesmente são os maiores corpos de que a gente tem notícia, então, se os maiores corpos estão aí, é melhor começar pelo que tem de maior, porque o Santo Tomás de Aquino diz que o maior rege o menor, né, em termos corpóreos, né? Então, a música, do ponto de vista de Santo Agostinho, mas também de toda a tradição antiga, vai entender que a música, perdão, cortei a frase, vou recomeçar. A tradição vai entender que a música é todo o movimento harmônico que se faça no universo. E que aquilo que os homens estão fazendo aqui na Terra seria o que a gente chama de música orgânica. Ou seja, não é a mesma música. Lá em cima é música em caps lock, vamos dizer assim, e aqui é música sem o caps lock, né? Chamado, então, por essa tradição, música orgânica, que é uma tentativa de entrar nos eixos dessa harmonia mundial, dessa harmonia universal. Mas se é assim, isso ainda não deu conta do fato de música ser notinhas. Vocês perceberam? É só movimento. Tanto é assim que Santo Agostinho, quando ele vai descrever a música nesse seu livro aí sobre a música, que está à venda também pela Eclésia Editora, que eu traduzi, ele passa as 200 páginas do livro analisando 0 notas. 0, nenhuma nota. Ele analisa poesia. E ele analisa particularmente os pés da poesia. Ou seja, ele analisa durante metade da obra dele. A primeira metade é explicar o que é música, a segunda é analisar exemplos de música. E esses exemplos de música são todos poesia latina, na qual ele está escandindo os pés desta poesia e analisando quais são as harmonias de encaixe possível entre tais e tais versos, entre tais e tais pés. E eu prometo para vocês, ele não gasta uma linha para falar de som ou de notas, menos ainda de notas ou de instrumentos. E o que isso indica, ainda que ele não fale isso? O que tem que estar implícito aí, né, necessariamente? É que, para Santo Agostinho, música é uma arte que, basicamente, está diretamente relacionada com a poesia. Aquela música orgânica, né? Quando a gente vai falar de música no sentido música do caps lock, a gente tem que pensar mais em outros autores, sobretudo Zarlino ou mesmo Platão, para entender o que eles querem dizer com a harmonia do movimento celeste e tal, mas isso não nos interessa agora, porque a gente quer falar de criação musical. Então a gente já sabe, por isso que eu acabei de dizer, que a criação musical da que a gente está tratando aqui é a criação musical orgânica. A criação musical de nós, réis mortais, que entendemos que música é aquilo que a gente reconhece no som, ainda que haja uma conexão, uma articulação com os movimentos universais. Até aqui tá dando para entender? Tá claro. Tá, beleza. Então, isso dito, o ponto fundamental aqui é entender que é um pressuposto tácito para Santo Agostinho que música é igual a música vocal. E isso está tão evidente para ele que ele nem perde tempo explicando.
Eu levei um tempo até entender isso. Mas depois, quando você vai vendo na história da música, de fato, a cronologia musical, ela nos conta um pouco essa história também. Porque quando a gente vai ver como que a música instrumental foi se estabelecendo, pelo menos no Ocidente, a gente vê que, de fato, as primeiras partituras que a gente pode acessar de música instrumental, elas são sempre aquilo que a gente chama de música não idiomática. Ou seja, os instrumentos estão tocando aquilo que canta a voz, numa espécie de alusão, numa espécie de metáfora de uma melodia, né? Então, se você tem aqui, por exemplo, isso aqui é uma entrada de um Ave Maria gregoriano, né? Ave Maria. A quantidade de música instrumental que se escreveu nos séculos 14, 15, com essa pequena melodia, violinos fazendo e coisas desse tipo, é enorme. Então, de fato, a música instrumental, a gente pode considerá-la, na nossa hierarquia de valores assim, sobre a música, como uma espécie de sub-evento, subproduto alusório ao universo da música vocal. Uma outra coisa que nos faz ver também o peso da música vocal sobre a música instrumental é que o texto contém uma força que é capaz de guiar a criação musical do ponto de vista rítmico. Isso eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais tarde, né? Talvez o último ponto, assim, eu até poderia mostrar para vocês com um exemplo de uma música que eu estou escrevendo. E uma terceira coisa que me faz ver que, de fato, música é música vocal e o resto, a música instrumental é uma espécie de metáfora, é algo que eu não sou capaz de provar de modo algum, mas que provavelmente todos vocês, os 18 espectadores aí, e os que vão assistir na gravação, poderão dar testemunho. Até gostaria de saber no chat aí se isso foi assim com vocês também, mas no meu caso, quando eu era criança, por exemplo, música instrumental era algo que eu não concebia. Eu só ouvia canção, né? Não eram grandes canções, assim, eu ouvia muito MPB, depois Michael Jackson, fui fã do Michael Jackson, depois Spice Girls, foi só ladeira abaixo, né? Depois Guns N' Roses, foi descendo a ladeira, assim, é a mesma comédia, né? Vai descendo, descendo e depois sobe. Mas a, a possibilidade de uma música instrumental para mim, só a Lari.m01 está dizendo sim, ela confirmou. O João Benetti riu, mas eu não sei se ele está rindo da piada. Spice Girls, então, Spice Girls é ruim, né? Mas tem texto. E o texto, ele tem muito mais rosto do que a melodia. Ou seja, o que a gente busca numa pessoa? A primeira coisa que a gente busca numa pessoa, o que você coloca na sua foto do Facebook? É o seu dedo? É o seu mamilo? Não, é o seu rosto, né? E o texto cantado, ele tem um rosto muito mais facilmente identificável do que a melodia, né? É mais reconhecível quando eu canto Ave Maria do que quando eu faço pela natureza mesma da voz e da potência do texto. O texto pode evocar realidades, né, que ascendem departamentos da nossa memória. Eu penso em Maria quando eu ouço Ave Maria, mas se eu só faço isso aqui, a não ser que eu já tenha ouvido Ave Maria antes, eu só ouço o encadeamento das notas. E, claro, Então, as notas... deixa eu só dizer um negócio, fazer um parênteses aqui, que eu acho que é importante. Fazer um parênteses e um depoimento. Eu continuo nessa fase. Eu não saí dela. Para mim, a coisa da palavra cantada, da letra, é fundamental. Eu tenho dificuldade de ouvir música instrumental até hoje. Sim. Mas isso é um depoimento. O parênteses que eu ia dar é que
É importante que vocês percebam, é importante a gente salientar que esse texto ele não é puramente o significado. Pelo contrário, né? Ele é o corpo da palavra. Ele tem uma dimensão corporal, Sim, né? Então, ele é o som, ele não é a melodia que, de uma certa forma, abstrai a estrutura da palavra para ficar só com a sonoridade. sim, Mas ele tem melodia, né? E ele tem, vamos dizer assim, uma espécie de... É corporalidade mesmo, ele é tridimensional, né? Então, tanto é assim, a gente tanto é, identifica a palavra com o sinal gráfico, ou então com o conteúdo, com o significado. E não é nenhum dos dois, né, pro criador aspectos musical, é sobretudo esse aspecto corpóreo que interessa. corpóreos. É E esse é aspecto o corpóreo. mesmo, e, portanto, eu tenho falado muito com poetas, é exatamente a mesma raiz, né? É a mesma realidade fundamental, essa da palavra, Hum, né? é. Isto sem falar, porque no Agostinho, no Agostinho parece que é o meu colega aqui da esquina, né? No Santo Agostinho, é, a importância da palavra divina também, do logos, do verbo, é fundamental, né? Sim, Então, o logos, quer dizer, a encarnação do verbo, ele é, vamos dizer, o paradigma ou o modelo fundamental a partir do qual a palavra humana também sim, se dá, né? sim. Então é Fecho muito parênteses. importante, exatamente, e é muito importante para o músico que quer criar música e simplesmente para o não músico ou o músico não praticante que quer entender a música no seu espírito, que essa hierarquia de valores esteja bem assentada, me parece. Ou seja, que é normal a gente buscar o rosto de uma pessoa. E se é normal a gente buscar o rosto de uma pessoa, é normal a gente buscar o rosto de tudo. Ou seja, a gente quer saber o verbo de tudo. E se a melodia instrumental ela descende, ela provém do verbo da palavra, é claro que o verbo explícito nos é mais interessante, né? E tem mais apelo à nossa alma. É por isso que a música vocal ela é então mais mais apetecível é uma palavra isso? Sim. Eu estava falando com o Philip Stopford na semana passada, que é um compositor inglês. E é um dos meus compositores preferidos nos tempos de hoje. O, o Jefferson falou semana passada do Morten Lauret, né? Esse é um dos meus top 5 também, né? E ambos escrevem quase que exclusivamente música vocal. O Philip Stopford é só música vocal. E ele me falou assim, o texto é o rei. O texto é o rei. E não só por aquilo que ele significa, porque assim, se você pega um texto de Requiem, uma missa de Requiem é uma missa que é, por definição, mais solene, né? Ela vai carregar nela uma, uma cor mais densa, né? A cor da morte, ela vai evocar a morte e os sentimentos que a morte traz. Mas não é só isso, e não é primeiramente isso que interessa ao compositor. Quando ele vai musicar, por exemplo, o texto do introito de um Requiem. O texto do introito de um Requiem é Requiem in Aeterno, né? É, o que interessa fundamentalmente é isso que o Malé falou, é o corpo. Ou seja, qual é o pé da palavra Requiem, qual é o pé da palavra in, qual é o pé da palavra eterno. Para que você possa saber qual é o ritmo que está oculto nesse texto. A partir do momento que você tem o ritmo que te é dado e que te é imposto, na verdade, primeiro, o seu trabalho de compositor ele fica muito facilitado. Porque você vê que no seu trabalho de compositor está menos o de um criador genial, como de um analista humilde e observador. Ou seja, eu conheço essa palavra e eu sei que eu não vou cantar
Requiem in aeternam. Eu vou dizer Requiem in aeterna. Ou seja, tan, tan, tin, tan. Você tem não só um ritmo, mas um desenho de altura também, né? Então, aí é o segundo ponto. O ritmo, ele é quase que absoluto. É claro que eu posso prolongar, oscilar, etc. Mas ele é bastante estável. Uhum. Do ponto de vista da oscilação melódica, o acento pode também dar pistas nesse sentido. Né? Requiem in aeterna. Mas aí entra a intenção do texto. Ou seja, se Requiem in aeterna carrega em si esse, essa densidade, né, esse pesar, eu posso optar por algo em que a modulação seja análoga à modulação que existe na morte, ou seja, zero. Requiem in aeterna. E partir E disso pode para o até, resto. e pode até inverter isso e dar um peso, né? Em vez de subir, descer, né? Não sei se eu estou Sim. correto, Sim, sim, por né? exemplo, eu parto dessa platitude que é própria à morte. Né? Requiem in aeterna. E eu já, Sim. nas três primeiras palavras do texto, eu já estou me deixando habitar, né, por aquilo que o texto carrega em si, menos, como vocês podem ver, pelo sentimento dele, do que por características objetivas que estão contidas nele. A saber, em primeiro lugar, do meu ponto de vista, e também ao que eu entendi, pelo que eu entendi, também do ponto de vista do Philip Stopford, que é 1000 vezes melhor compositor do que eu, em primeiro lugar, o ritmo, né? E a partir dessa grade que é dada pelo ritmo, as modulações que vão se fazer do ponto de vista da altura. Né? E por aí vai. Eu tinha A um gente outro poderia exemplo, fazer uma, diga. poderia fazer uma analogia, né? Com as dimensões do tempo e do espaço, né? Que o tempo é superior. Assim o ritmo. Não sei se você entendeu essa analogia. O Ontologicamente, tempo é superior ao ontologicamente o tempo é espaço. superior ao espaço. O tempo é mais, ele é menos corpóreo, vamos dizer assim, ele é menos material, né? Hum, O, o tempo ele organiza o espaço, vamos dizer assim. certo. Se você pegar, né, se você projetar isso numa imagem espacial, veja, Sim, quando nós precisamos exemplificar algo mais sutil, nós trazemos para uma imagem mais espacial, sim, estática, sim. né? E você Então, veja que curioso, né? Como que a a gente, própria, como que a gente só produz o terminando, grave e o agudo? Perdão. a própria medição do tempo é feita no espaço, Hum, sim, né? Você mede o tempo na sua correspondência com... Seriam dois aspectos do movimento, espaço e tempo, mas a medida do tempo é feita espacialmente. O movimento dos astros, o próprio relógio, sim. né, o relógio de sol. Você não mede o tempo diretamente. Ele é superior e mais sutil. Sim. E olha que curioso, uma coisa que confirma isso, né? Que é quanto menor a pessoa em geral, mais agudo ela vai cantar. Ou seja, e o agudo a gente canta na cabeça, né? Os graves ressoam no peito. Então existe uma adequação ao espaço e à altura. E melodia é Sim, altura. sim, sim. Belo, muito belo. E você vê Mas que o que você desse está ponto de vista, dizendo, perdão, isso você vai lá. está dizendo é assim, é um complemento, na verdade, um desenvolvimento do que eu venho trabalhando em termos de voz e de poesia mesmo. Hum, Sabe, essa questão do ritmo está esclarecendo coisas para mim aqui também no meu trabalho. muito bom. Viva Santo Agostinho.
E você vê que, desse ponto de vista, eu falava no começo que eu tinha muito medo de virar um charlatão, né? Por quê? Porque antes de ter tido acesso a todo esse tesouro aí de sabedoria do fazer artístico, fazer música era um negócio assim, era qualquer coisa, entende? Você escrever qualquer nota, inventar um raciocínio qualquer, inventar um algoritmo que vira uma música, ou encher a lata e sair tocando no piano e gravar, e no dia seguinte, quando você está sóbrio, escrever aquilo, mas é sempre uma merda. E então, a partir desse declique, desse contato com o conhecimento anterior a nós mesmos, eu fui vendo que a carga de responsabilidade que recai sobre o compositor, ela é tanto menor quanto mais ele aceita, né, entrar numa articulação com a tradição, que vai lhe mostrando que, pouco a pouco, a música já está dada ali onde ela precisa existir. Do ponto de vista do texto, acho que a gente já falou suficientemente aí, mas existe uma outra articulação da música com a realidade, né, que diz respeito àquele bem da definição de Santo Agostinho. Lembra que Santo Agostinho definia a música como a ciência de bem modular. Acho que até agora a gente falou sobre modular, né? Mas esse bem e esse adequado, num contexto adequado. Ora, o contexto é aquilo que não é a música, mas de que a música depende para que ela seja um sucesso ou não. Ou seja, é necessário que haja algo além da música que esteja precisando daquela forma que você produziu. E hoje em dia, o que é esse contexto? Eu vou dizer assim, ó. Em 90% dos casos, é o bolso do compositor. Ele está compondo música para quê? Para que ele tenha alguma desculpa para não morrer de fome. Ou seja, ele está compondo para ele. O bem ali é só ele. É um bem que a gente pode dizer em curto-circuito. Ora, não vos parece muito melhor que a articulação entre um objeto produzido por você se dê não entre você e você mesmo, mas entre algo que te transcende? Eu não estou falando aqui de uma transcendência, transcender este plano. Aqui neste plano já está muito bom, né? Ao que me parece, sim, ao que me parece, é melhor você produzir um bem não só para você, mas para outras pessoas e outros contextos que não o seu próprio. É por isso que, quando eu entendi que 99% da música, daquilo que a gente chama Ocidente, nasceu, cresceu e se reproduziu num negócio chamado liturgia cristã, eu entendi que o meu bem deveria ser, dali em diante, o quadro da liturgia. Ou seja, a minha articulação entre o fazer e o apropriado e o bem se daria no quadro de uma ação que não é musical. A liturgia não é uma música, não sei se a gente pensa na liturgia enquanto música do ponto de vista assim, de Zarlino, que falava que música de caps lock, né? A liturgia é uma música em caps lock, sim. Mas do ponto de vista da música auditiva, não é. Mas ela está frequentemente fazendo apelo à música orgânica, a música dos homens, para penetrar nela, para ditar o seu ritmo, né? Para preparar os fiéis para certos movimentos da alma, certos movimentos do corpo, né? De modo que a música pode, enfim, encontrar um lugar onde ela não sirva simplesmente como um pretexto para um artista ter uma bolsa de estudos ou
ou para que as pessoas simplesmente tenham um companheiro numa bad, de ter tomado um pé na bunda do namorado, que é um segundo caso de bem, né? Quando você ouve Radiohead, por exemplo, o vocalista do Radiohead não escreveu as músicas dele só para ele. Tem muita gente que encontra o seu bem ali, mas aquele bem repousa na própria fritação da bad trip dele, que tomou um pé na bunda da namorada, entende? Então, também não me bastava isso. Eu já fiz muita música pop, música para canção, rock e tal, e também aquilo não me bastava. Ou seja, não era nem o bem curto-circuitado de fazer para mim mesmo, nem o bem de conquistar umas garotinhas na night, e nada disso me bastava. E eu vi que, no contexto que é esse da liturgia, que eu acabei de descrever, havia uma articulação não só comigo, não só com as menininhas, nem só com as pessoas que estavam ali na Assembleia, mas havia uma articulação dela com o cosmos. Bento XVI que fala isso, a liturgia é um momento de organização do cosmos inteiro, toda a liturgia. A liturgia ali na paróquia de São José do Jequitinhonha de Dentro. É uma comunhão de todo o cosmos que se articula em música. Música em caps lock. Então, olha a diferença de potencial de você cantar isso aqui, ó. Aqui em casa. E você fazer exatamente isso aqui na igrejinha, na pequena capela de São José do Vale do Jequitinhonha de Dentro. Muda tudo. E são as mesmas notas. É porque, de uma certa forma, você aí retorna à raiz, né, da música, que é o culto, que é o rito. Né, que também tem ritmo. Parece que, se não me engano, é a mesma palavra na origem, ritmo e rito. É mesmo? Né? Rito também, reto, vem daí, né? Quer dizer, é o bem da forma, vamos dizer assim, né? A estrutura dela. Né? Eu estou estudando a obra eu estou lendo esse livro agora, mas eu li algumas coisas dele também, do Florensky. Você conhece esse livro? Pô, eu tô A sonhando em comprar esse Beleza. livro há um tempão. Esse livro é maravilhoso. Eu estou estudando ele, daqui a um tempo eu pretendo dar um curso sobre, mas ainda vai levar algum tempo. Mas ele diz duas coisas que eu queria te dizer aqui, mas eu estou preocupado com o nosso tempo, nós temos só 4 minutos. E O que a gente pode fazer é terminar aqui e começar de novo, aí as pessoas entram de novo e a gente continua, tudo bem para ti? com prazer. Senão a gente... Vamos então vamos fazer um momento jabá aqui, pode ser, já que a gente tem 4 minutos? Pode ser. Pode ser. Não, porque, Então faz o jabá e depois eu entro com o... A gente recomeça pegando esses 2 conceitos do Florencio. Tá certo, tá certo. Porque, assim, esse tema aí, eu não lembro se foi o Malek que propôs ou fui eu que propôs, mas ele, de todo modo, ele é extremamente pertinente para o momento que eu estou vivendo. Em primeiro lugar, porque é um momento em que eu nunca escrevi tanta música quanto nos últimos tempos. Né? É uma graça que eu tenho pedido, assim, porque eu sempre quis muito escrever música, né? E nesses últimos tempos parece que a coisa foi se ordenando para que eu não só escreva música bonitinha, mas uma música que faça algum sentido, né? Que vai se articulando. E me pareceu ser o momento de dar um curso, né? Que foi justamente o curso que me permitiu me apropriar de modo mais prático e concreto do ofício de compositor, né? Que é o curso de contraponto escolástico que eu tive com meu mestre, Alexei Shegolev, e que agora eu estou oferecendo lá no meu site, felipelessage.com/br, o curso Como Escrever Música ou Contraponto Escolástico, que vai começar no dia 18 de julho, e é um curso que se dá em 12 lições, uma por semana, então dura 3 meses, é uma aula por semana, é um curso que tem que ter uma turma restrita, porque são exercícios que eu envio, os alunos fazem, eu corrijo cada um deles, eu explico quais são os tipos de erros e tal, mas é um curso
não tenhamos receio de usar a palavra que precisa aqui, de ciência do fazer musical. Fazer música para além de ser um gênio, um Beethovinho que senta e tapeia o piano, mas assim, qual é a ciência do fazer musical? Esse curso, então, ele é voltado mais para quem já tem um certo domínio da partitura, né? Para quem quer escrever música mesmo, né? Não é um curso, digamos assim, você não pode vê-lo muito como um passatempo, né? E vai começar no dia 18, então eu proponho e recomendo fortemente a todos aqueles que estão escrevendo música já ou gostariam de escrever música, de se inscrever para esse curso lá no meu site, felipedesage.com/br. Então, pessoal, aí, que esse público, né, o pessoal da música mesmo, não deixem de acompanhar esse trabalho, de fazer esse curso, porque acho que vocês já estão vendo pelo próprio conteúdo desta desta live, que está, de uma certa forma está sendo uma aula mesmo do Felipe para nós, né? A qualidade e a profundidade que o Felipe vem, com que o Felipe vem se relacionando com a música e trabalhando com ela. Não só do ponto de vista, vamos dizer assim, profissional, como ele estava dizendo há pouco, mas do ponto de vista existencial mesmo, né? Quer dizer, não é uma profissão, mas é uma vocação, né? A gente falava há pouco disso, de que assim, nós artistas, eu insisto nisso do meu ponto de vista, seja como ator, seja como criador em outras áreas, retomando um pouco em cima do que o Felipe falava antes, dessa coisa da a ordem cósmica, vamos dizer assim, e aquilo que está para além do cosmos, né? As pessoas às vezes pensam em inspiração como uma espécie de assim de fato espírita, né? De que assim a coisa baixa em você, quando na verdade é uma abertura que você tem para o alto e a partir da contemplação mesmo de realidades que transcendem o plano corporal, vamos dizer assim, e às vezes mesmo psíquico, você traduzir isto para este nosso plano, né? Creio que agora terminou o nosso tempo e nós vamos retomar em breve a gravação. Eu vou chamar o João aqui, meu filho, para... Não, o Felipe está aí ainda, Felipe? Eu voltei. Não, eu tive um problema de Ah, tá. internet. Eu pensei que tinha terminado o tempo, porque logo vai acabar. Tá, Mas então a então eu gente. dizia isso, eu fiquei na dúvida se a gente ainda estava online. Então nós estamos Tá online. certo. Então a Né? gente De passa, a gente traduzir continua a isso. live, né? A gente Continua a continua, live. daqui a Tá pouco certo. vai acabar, aí eu vou entrar de novo, e aí a gente faz o mesmo processo, vocês Maravilha. continuem nos acompanhando aqui, que nós vamos ainda estender um pouco essa conversa, né? Mas eu dizia então isto, que há uma distinção enorme entre você abrir-se para essas realidades e como que ser conformado por elas e encontrar uma expressão disto, né? E você, como você falava há pouco, simplesmente combinar elementos que estão neste mundo mais imediatamente e criar dessas combinações formas diversas e novas, né? Hum, Então, a arte, no sentido mais alto da palavra, sempre tem essa dimensão de encarnação de realidades mais altas, né? hum. Agora estamos terminando, vai. Então, eu estava falando do Florensky, Pavel Florensky, que é um sacerdote, para quem não sabe, um sacerdote ortodoxo, que tem um trabalho sobre arte maravilhoso, né? Mas ele era um matemático também, morreu mártir, né? Foi para a Sibéria, exilado pelo governo comunista russo, né? E ele tem
uma teoria sobre o culto, ele diz algo muito semelhante ao que a gente estava falando, de que o culto ele organiza, ele organiza o cosmos, né? Ele está falando da liturgia, mas não só da liturgia, como a gente entende o culto em todos os seus âmbitos, desde os sacramentos, né, até as orações diante dos ícones, aqui o que no Ocidente a gente chama de liturgia das horas, né, todo o elemento cultual. E ele faz derivar, isso em português também funciona, a palavra cultura de culto, né, que a cultura é um desenvolvimento do culto, né, e não que hoje em dia a gente pensa o contrário, né, quer dizer, a mentalidade vigente vê o culto como uma parte da cultura. Mas, na verdade, a gente sabe, isso independente do Florensky, a gente sabe que todas as artes provêm do rito, em todas as culturas. Sim. Né? E elas estão lá como que unidas, né? E como a gente dizia, a questão do ritmo, da voz, do canto, né? Organiza isto no tempo, né? São artes do tempo, né? E que o rito ele é propriamente temporal. Claro que ele se dá no espaço, então ele faz ele une os elementos espaciais e temporais. Perdão. Não, tudo bem. Ele une os elementos espaciais e temporais, não é? Numa forma significativa, mas que não é só significativa, ela também organiza, num primeiro momento, o psiquismo, vamos dizer, as almas daqueles que estão envolvidos com o culto, mas, através disso, o que está em torno, de maneira que todo o cosmos se harmoniza, vamos dizer assim, através da ação ritual, né? Mas eu ia te comentar uma coisa que foi essa semana que eu descobri no Florensky, que ele faz uma analogia também com a presença sacramental de Nosso Senhor Jesus Cristo nas espécies do vinho e do pão, né? Ele estende isto à própria poesia, à própria palavra e às artes em geral e à vida humana. Ou seja, ele diz que existem, quando as palavras são, como as palavras dos profetas, são palavras sagradas, elas têm uma presença supra-humana que tem uma descontinuidade, isso não pode ser captado pelos sentidos, né, e nem pela análise, como no caso do pão. Se você for analisar quimicamente o pão, você não encontra nada que não seja pão. Não é isso? Que não sejam moléculas, átomos, e a presença do Cristo ali está ali realmente, porém, não ela é ao mesmo tempo, ela é imanente e transcendente ao mesmo tempo. E não pode ser captada pelos sentidos, e nem pela análise racional, né? Ele diz que isso acontece também com a palavra dos profetas, por exemplo. Que as palavras, e a palavra do rito, portanto, né? Mas dos profetas, e eu diria também dos poetas, né? Outro dia eu ainda estava vendo um texto da Adélia Prado, em que ela diz que a poesia é religião, que a poesia em si é sagrada, né? Então esta poesia, ela carrega em si um significado, vamos dizer assim, ou uma presença, uma realidade que a gente capta quando a gente ouve um santo, um sábio falar, é como se houvesse ali algo que transcende mesmo as palavras e que, entretanto, não estaria presente
sem as palavras. Não sei se está muito abstrato isso que eu falei, ou confuso, mas no fundo ele está dizendo que existe uma realidade divina, transcendente, em tudo aquilo que é uma forma boa no sentido aí do bem do Santo Agostinho. Em tudo aquilo que, de fato, é uma expressão de uma realidade transcendente neste mundo, vamos dizer. Então, as palavras, assim, as palavras da Escritura, e por isso também no canto litúrgico, né, as palavras, em princípio, são as palavras da própria Escritura. Ele está dizendo que elas vêm carregadas não só do seu significado dicionarizado ou mesmo simbólico, mas elas vêm carregadas de uma presença, de fato, elas são sacramentais, vamos dizer assim. Eu acho uma belíssima ideia, que é preciso, claro, meditar e aprofundar. Eu recém fui informado dessa ideia do Florensky. O Elton está pedindo para mencionar o nome do livro. Qual livro? Eu acho que é esse do Pavel Florensky. Pavel Florensky é um livro sobre ele, chama-se A Beleza, Memória da Ressurreição, de Francisco José López Saez. Aqui do meu ponto de vista, deu Neukerresucher. Tá tudo Então, tudo ao contrário. La Beleza, Memória de la Resurrección. Okay. Você vê, hoje eu estava conversando com a... Edições Monte Carmelo. E o livro do Pavel Florensky. Existe o livro Iconostase, que foi traduzido em português. Mas a obra dele, em português, não tem quase nada, infelizmente. Em espanhol se traduziu muita coisa. Não tudo. Ele escreveu em russo, né? Mas ele tem o livro principal dele, chama A Coluna e Fundamento da Verdade, e esse livro também está traduzido em espanhol. Mas diga lá. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, ela estava bastante impressionada por ter lido no livro dos Números do Antigo Testamento, e visto que um sujeito que infringiu uma das regras dadas pelo Senhor, ele trabalhou no sábado, e o Senhor mesmo mandou que ele fosse lapidado. E igualmente há um momento no Êxodo em que pessoas que infringiram a lei, elas veem a terra abrir-se sob os pés delas e elas são, né, tragadas sumariamente para o inferno. E ela estava impressionada com isso. Eu também fiquei impressionado quando eu li isso. E me veio à mente um pequeno livrinho de devoção que uma senhora me ofereceu um dia na igreja, que falava dos benefícios da Santa Missa. Não lembro qual que é o autor desse livro. Mas ele falava basicamente que desde o advento de Nosso Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício, existe uma série de pecados que o homem vem cometendo que não estão sendo punidos tal como eram na época do Antigo Testamento, não porque o homem não o mereça, mas porque graças a esse gesto de amor desse próprio Deus, que enviou o seu Filho único, todos esses pecados estão sendo redimidos na cruz, e a cruz vai se renovando sacramentalmente no sacrifício da missa, e é graças à liturgia, graças a essa renovação não sangrenta, incruenta, do sacrifício do Cristo na liturgia, que esses pecados, que a humanidade vem sendo redimida constantemente. Ou seja, o que deveria impressionar mais a gente não é que o povo do Antigo Testamento é punido, mas é que a gente não é punido. Ou seja, a força da liturgia é tal que ela reordena de fato todo o cosmos, ao ponto de que nós não somos punidos na medida dos nossos méritos, né? Mas nós somos premiados na medida dos méritos do próprio Cristo. Ou seja, existe algo na liturgia
que reordena toda a estrutura da realidade. O Malé e eu íamos à mesma igreja lá em São Paulo, na Neoquita, e o bispo que fazia as homilias era inspiradíssimo. Ele disse um dia assim, era um libanês: um santo pode mudar a estrutura da realidade. E é isso, ou seja, o santo muda a estrutura da realidade e Deus está sempre meio que, eu não vou tentar descrever tecnicamente para não cair numa bobagem teológica, mas há uma renovação da estrutura cósmica na liturgia, né? De modo que a gente deveria ver com extremo espanto o fato de que a liturgia está sendo cancelada nos tempos de hoje. Sim. Ou seja, se a gente está vendo a liturgia sendo proibida em diversos cantos do mundo, e tipo uma nuvem grotesca de gafanhotos que aparece do nada no Brasil, e uma puta pandemia, ou sei, um esboço de pandemia, um sentimento de pandemia, e conflitos civis surgindo nos Estados Unidos, brancos sendo massacrados por negros, negros se revoltando contra brancos, e revoltas dessa ordem, né? Que eram coisas que a gente, não sei, não é que a gente não via antes, mas a gente tem que convir que neste ano estão acontecendo coisas do arco da velha, né? Em termos de ordem civilizacional. E, simultaneamente a isso, está havendo uma redução do número de renovações incruentas do sacrifício do Cristo. Talvez, não estou dizendo com certeza, talvez haja uma relação nessa força de renovação cósmica da liturgia que não está sendo atualizada. Ali nós temos, quer dizer, no ato litúrgico, né, especialmente a liturgia, no que no Ocidente a gente chama de missa, há de fato é ali que há um contato efetivo entre o céu e a terra, né? Como diz o Cristo, né? Vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? É esse movimento aí que se dá, né, no coração da liturgia, que é o eixo, né, a partir dos gonzos do cosmos, né? É isso. O Florensky também lembra a escada de Jacó, né, que ela é infinita para cima, mas que para baixo ela termina numa pedra. Então, tem essa base aqui, que é a pedra do altar, né? Tem esse momento de descida em que ela como que materializa, né? Corporifica, né? A ação da graça, a ação do próprio Deus, né? Então, tem um movimento que, por um lado, é ascendente, ou seja, por isso ele fala na ressurreição, né? De uma certa forma, todo o ato litúrgico, ele como que espiritualiza o que é corporal, né? Eleva o que é corpóreo, ele eleva este mundo, e por um outro lado a ação divina desce, né? Você tem os dois movimentos, né? Que é uma coisa que no Ocidente a gente perdeu um pouco, e os orientais insistem nisto muito, não só os ortodoxos, mas os orientais em geral, na ideia da theosis, né? De uma deificação, né? Do homem através fundamentalmente da liturgia, ou do culto, para ser mais amplo, como diz o Florensky, né? Se você me permite continuar nesse tema, isso vai nos afastar um pouco da coisa da criação musical, mas não tanto, porque a gente está subindo na escada de Jacó, né? Desde essa segunda metade aí da conversa, mas se a gente sobe, a gente vai continuar olhando o que está embaixo. Mas veja, até Santo Agostinho, isso é curioso, né? As últimas páginas do livro de Santo Agostinho sobre a música, o que ele fala? Ele fala assim, olha, eu escrevi esse livro
no fim das contas, música não serve para nada. Mas se você gosta de música, lê esse livro, porque aí pelo menos eu vou te ajudar a subir até um lugar onde a coisa é mais relevante para a sua vida. Então, assim, música é importante? É importante por causa da dureza dos nossos corações. Mas agora que a gente entrou aí, subiu uns degraus na escada de Jacó, olha isso aqui. A liturgia, ela é um ambiente de organização do cosmos. Acho que a gente já repetiu isso suficientemente hoje. Aí tá todo mundo de acordo, talvez. Para dar alguns exemplos das coisas que são ordenadas na liturgia, o que é curioso pensar é que cada parâmetro da existência que a gente pensa, e a gente pensa, será que ele está contido na liturgia? Eu gosto de fazer essa brincadeira, assim, eu penso assim, será que as cores estão contidas na liturgia? Aí você vê os paramentos do sacerdote, eles são verde, segundo o tempo, roxo, segundo um outro tipo de tempo, vermelho se faz alusão ao mártir, branco se faz alusão à vitória do Cristo, azul em algumas regiões se faz alusão à Virgem Maria. Será que as 4 direções estão contidas? Sim, porque uma igreja normalmente ela deve ser construída voltada ao Oriente. Os fiéis, quando eles ouvem ite missa est, o Padre nos envia, ele nos envia rumo ao leste, rumo ao oeste, ao ocidente. Isso sem falar no próprio sinal da cruz, né? Sim, que é todas as dimensões. 4 direções também estão aqui. Sim. Então a gente tem cores, dimensões. Aí eu penso assim, isso eu aprendi com o Dom Fares também. Será que todos os sentidos de percepção do homem estão contidos na liturgia? Você vê assim, bom, eu observo a ação do altar, eu observo a igreja, eu ouço a palavra e os cânticos. Palavra e cântico é a mesma coisa. Eu tenho a minha pele aspergida pela água benta e o isope. O meu paladar é contemplado pela Santa Eucaristia. Né? O que falta? O meu olfato é contemplado pelo incenso. Então, eu tenho meus 5 sentidos que são contemplados. Será que todas as posições posturais do homem podem ser contempladas pela liturgia? E você pensa assim, quando o sacerdote vai rezar a missa de Páscoa, ele está deitado. Né? Da Sexta-feira Santa. Quando a gente vê o Santíssimo Sacramento, a gente está de joelhos. Quando a gente ouve a palavra, a gente está sentado. Quando a gente aclama, dando glória, dizendo glória, a gente está de pé. E você vai pensando todos esses parâmetros, a gente podia passar um tempo assim, pensando todos os parâmetros da existência. E você vê que eles de fato estão organizados na liturgia. Isso é muito gostoso de saber. Mas o que eu queria apontar para a gente hoje não é nem só isso, é um ponto para além disso, que é o seguinte. Quando eu vi o negócio das cores, eu pensei assim, eu tenho certeza que tem 7 cores nos paramentos dos padres, como as 7 cores do arco-íris. Né? Deve ter uma relação com algo da existência real, algo do mundo concreto. Aí eu fui contar, na verdade, não é assim. Né? No cânon litúrgico não são 7 as cores, mas são 6 ou 8, mas nunca 7. E uma outra coisa que eu percebi também, e isso foi graças ao professor Luiz Gonzaga de Carvalho, é que sempre que você vai numa igreja construída em estilo que a gente chama de gótico, que é o estilo que dá testemunho de uma época em que, vamos dizer assim, para fazer para resumir a história, na época em que as pessoas mais estavam entendendo as coisas, vamos dizer assim, você vê que aquelas igrejas, catedrais góticas ou igrejas góticas, elas são belíssimas e surpreendentes quando você as olha. Mas, quando você chega perto, cada detalhe para o qual você vai querer prestar atenção dá testemunho de um elemento de incompletude. Um exemplo que eu gosto muito é o de uma igreja aqui da minha cidade, de Lyon, que é a igreja de Saint-Nizier. Se você digitar no Google, você vai ver a foto de Saint-Nizier, N-I-Z-I-E-R. E a fachada de Saint-Nizier tem 2 torres. Uma
super alta, toda em pedra branca, e outra piquititica, em pedra cor de cobre. E você sempre passa ali e você fala, que estranho, tipo, tem um negócio faltando aí. Aqui do lado de onde eu moro, tem a catedral da cidade de Lima, a Catedral São João, né? Eu também estava reparando, eu sempre falo para minha mulher isso, essa igreja parece que não foi acabada, né? Tem uma parte da fachada dela que tem um vão oco atrás, né? Parece que não vai acabar. E tem um negócio que ela é meio simétrica, ela é simétrica, mas aí você vai olhar do lado esquerdo do exterior, tem uma torrezinha super fininha e alta, subindo alto assim, e você nem percebe se você não prestar atenção, mas ela está ali. E o que eu fui percebendo? Com a ajuda do professor Gugu, que quando a gente vai representar a perfeição das coisas divinas neste plano da existência, a gente se vê sempre obrigado a representá-la como uma perfeição que vai se completar não aqui, mas em outro plano. Por quê? Porque aqui não dá tempo de acabar. Você vê? Não deu tempo de acabar a fachada de São João. Não deu tempo de fazer a outra torrezinha do outro lado. Não tinha dinheiro. Ou a mina de pedras de Saint-Nizier não era mais a mesma. Mudou o contrato. O herdeiro da mina de pedras morreu. Não sei, a gente não sabe. Mas a tentativa de ilustrar a perfeição divina neste plano, ela está sempre fadada ou a representá-la com um elemento de humildade que te obriga a representar o perfeito de modo imperfeito, mas assim, visivelmente imperfeito, como esses exemplos que eu acabei de dar, ou você vai tentar fazer um simulacro da perfeição neste plano. E aí você pode olhar, por exemplo, os Jardins de Versalhes. Digita aí no Google Jardim de Versalhes. E o que você vai ver? Jardim de Versalhes é uma construção iluminista, né? E é um negócio perfeito. Simétrico. O que tem do lado esquerdo tem do lado direito, o que tem em cima tem embaixo, né? A plantinha está paradinha ali, tá, não tem nada faltando. Mas, qual é o preço disso? O preço disso, meu amigo, está guardado na cripta dessa mesma igreja que eu acabei de descrever para você, onde estão 800 crânios de pessoas guilhotinadas. Ou seja, qual é o preço da perfeição neste mundo? É o preço do seu crânio. Sim, porque é uma perfeição abstrata. Sim. Decapitada. Não é uma perfeição encarnada, é uma perfeição decapitada. E essas cabeças estão todas dando testemunho dessa pseudo-perfeição. Aos seus olhos, ela parece perfeita. E é isso que é a sedução. A sedução é isso. Você vê algo que só pode dar testemunho da potência total. Né? Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito... É a fonte da idolatria. Né? Exato, exato. Uma coisa que está muito em moda hoje em dia é o design, né? Design de interiores. Todo mundo quer ter um quarto como do IKEA, aquela loja de... O slogan do IKEA, aquela loja é o luxo para todos, né? Aí eles colocam aquelas fotos em que o tapete está combinando com o sofá, e o sofá está em contraste com aquela única cor da parede, porque o resto é todo branco com temas em madeira, etc. E tem uma plantinha que os ramos estão caindo de tal modo que orna com o resto. Então, tudo isso é o quê? É a busca da perfeição estática. Mas a perfeição estática, você vai ver, você vai ter que usar um aspirador de pó um momento ou outro nessa sua perfeição estática comprada na IKEA. É abstrato. E para você passar do abstrato para o concreto, ou você vai ter que escravizar alguém para aparar os arbustos lá do Jardim de Versalhes, né? Ou você vai desistir. É uma perfeição de vamos dizer, de um fragmento, né, que está como que descolado da realidade. E é só na medida em que você
habita ali dentro, que é um pouco aquele negócio do Chesterton, né, do que o louco é aquele que perdeu tudo, exceto a razão. Menos a razão. Tá tudo é lindo, só que não existe. É uma Sim, abstração. sim. E Isso para me faz voltar para a pensar numa. música, perdão. Não, só isso me faz pensar em uma coisa que eu li em duas fontes esta semana, um no próprio Florensky e outro numa citação do livro do Elomar, em que ambos dizem que a obra de arte ela ela tem algo de, eles não usam a ideia de incompletude, mas de uma promessa de beleza. Ela não encarna a beleza plenamente. Ela abre uma janela, agora estou dizendo nas minhas palavras, para a beleza, que transcende, sempre tem uma espécie de nostalgia, né? Você vê que na arte cristã você tem essa dimensão da nostalgia mesmo do paraíso, né? Da nostalgia da visão beatífica, ou, Sim, né, como quando se diz lá no Gênesis, quando é dito que Adão via a Deus, conversava com Deus, né? E toda obra de arte, ela não nos faz ver e conversar com Deus, mas ela nos dá essa promessa, ela esse como que desejo, né? esse desejo, né? Então a beleza, ela em, na sua plenitude, ela não se encarna, vamos dizer assim. Na medida que Sim, ela se encarna como promessa. Eu acho essa ideia muito bonita, não é? E complementa isso que você estava dizendo, porque essa beleza, que não é uma beleza de fato, é uma boniteza, uma coisa deste mundo, você olha que é bonitinho. Né? O Nelson gostava de dizer, o Nelson Rodrigues, que a obra de arte, que a obra de arte não é uma virtude de menina tocadora de piano, fazedora de bordado. Essa busca de uma arte bonitinha, perfeitinha, ela é análoga a Versailles. Ela é sim, análoga a essa ideia, ó, tá tudo lindo, só que não existe. sim. Só que é irreal. E se você acredita nisso e, vamos dizer, como que se encerra nessa pseudo-beleza, você está se alienando da própria realidade. Sim. O João tá dizendo aqui, uma casa limpa, sempre arrumada, é uma casa em que não mora ninguém, né? Exatamente. Né? E isso aqui é um paradoxo. Vou aproveitar e fazer mais um jabá, porque isso aqui está dito lá no meu curso de Música Sacra, e é objeto de estudo de toda uma aula, a aula sobre o artista sacro, que é a música sofre deveras, assim, demasiadamente desse problema. Por quê? A partir do momento em que ela não está mais vinculada a um fim que lhe transcende, que a transcende ou que lhe transcende? Que lhe transcende. Aqui Indireto, é assim. transitivo e indireto, perdão. Enfim, ela, a partir do momento em que ela não tem mais um fim que lhe transcende, ela vai ter que, assim, toda ação busca a perfeição. É próprio do homem buscar o bem, como diz Aristóteles. Então, se não há o bem externo ao objeto, externo à forma, pelo menos o bem da forma vai ter que haver. Ou seja, dito de outro modo, é o estetismo. Então, qual é a principal Sim. ocupação dos estudantes de música dos nossos tempos que estão no conservatório? Olha essa palavra. Né? O conservatório, que é uma criação iluminista, ele foi criado por Bernard Sarrette, que é um revolucionário, que era contador, olha só, ele não era nem músico, era contador, enfiaram ele lá no departamento de música pós-revolucionário, ele inventou o conservatório. A principal ocupação dos alunos no conservatório é aperfeiçoar o seu objeto musical maximamente,
segundo os parâmetros vigentes. Parâmetros os quais a gente já sabe, vão mudar daqui a 5 anos, daqui a uma geração, 2 gerações. Até uma geração atrás era muito bonito você cantar com muito vibrato, então essa era a perfeição. Hoje em dia o vibrato é uma coisa hedionda, todo mundo odeia, então todo mundo ouve os CDs do Philippe Hervégue para cantar sem vibrato nenhum. E daqui a uma geração talvez volte o vibrato, o não vibrato, ou seja, mas não interessa, porque o negócio não é mais a articulação entre o objeto musical e uma finalidade que o transcenda, mas é o objeto musical. Então, a música virou, como diz aí o nosso amigo, uma casa bem arrumada na qual não mora ninguém. Porque tem essa... Eu estava até procurando um texto do Blois aqui, mas não estou achando. Por isso que meu olho estava aqui do lado também, que ele fala sobre a arte. E ele fala desse perigo que a arte ela é um absoluto também, ela pode se tornar um absoluto. Né? Você vê, e aí vira esse virtuosismo. Você admira a obra de arte, mas você está como você disse antes, num curto-circuito. Ela não te leva para nada além. Que a minha crítica, de vez em quando eu falo sobre isso, Renascimento, a Capela Sistina, que eu sempre digo, quando você vê a Capela Sistina, você pensa em Deus ou no Michelangelo? Né? E é fatal, você pensa no Michelangelo, você pensa naquela pintura. Ela não está apontando para algo que a transcende. Ela está tentando me dar a transcendência completa neste plano, o que é impossível. É isso que você dizia antes. Né? Então, se não me engano, a frase do Blois é naquele termo, né? aquela linguagem de fogo dele, a arte é uma parasita aborígene da pele da primeira serpente. E ele diz que ela conseguiu ser dominada ali na Idade Média, né, pela civilização medieval, quer dizer, ocidental ali, e que depois, com o Renascimento, ela de novo é liberta e se torna, vamos dizer assim, um ídolo de uma certa forma. Né? Esse é um perigo que a gente corre hoje e que, de uma forma até degradada, acaba conspurcando ou trazendo elementos espúrios para a própria liturgia. Né? Quando você vê muitas músicas que se tocam hoje em dia, elas têm sua matriz nessa arte já desconectada do transcendente. Né? E aí tenta fazer bonito, uma bela música, mas cuja raiz já é horizontal, vamos dizer assim, já é deste mundo, e, portanto, não é como se fosse uma pedra que não encaixa, né, na estrutura, na joia da liturgia. Né? É um elemento estranho. Né? Sim. Olha, Felipe, eu acho que agora já estamos transcendendo o nosso tempo. Acho que, assim, quero te agradecer muito, foi muito boa a conversa. Muito obrigado. Se você tem, acho que assim, tem coisas aqui essenciais para se meditar e desenvolver. Vamos ver se daqui a um tempo a gente faz uma nova conversa, desenvolvendo. Fazia tempo que a gente não fazia uma conversa por aqui, né, na internet, Sim, sobre esses temas, e acho que são de extrema importância a gente recuperar essa dimensão aí, nós artistas, não para que vamos todo mundo fazer isso, não, mas que para quem é cristão, não é? E, ao mesmo tempo, artista, o que é quase, é uma tensão aqui muito difícil de articular, né? Exatamente por causa dessa questão de que a arte, na sua própria dimensão, tem algo de absoluto. Então, como articular isto com o real absoluto, né? Acho que nós precisamos voltar a pensar sobre isso de forma séria e profunda e não tentar soluções
imediatas a isso. Então vamos escrever coisas. Não, antes de tudo, a gente tem que, como você dizia antes, tomar pé na tradição, começar a recuperar uma história que tem, no caso do cristianismo, 2000 anos, mas que tem sua raiz há mais tempo ainda na liturgia hebraica, né, no judaísmo. Enfim, quero te agradecer muito e deixo as últimas palavras para ti, ainda o que você quiser falar, fazer o jabazinho final aqui também, como você diz. Não, pô, foi muito bom, mano. É sempre muito bom conversar com você. Comecei lembrando a importância que teve o nosso encontro para minha vida. Tem que concluir também lembrando a dívida eterna aí que eu tenho com você. E você falava sobre o... Eita, me deu um branco. Sim, sobre o não tentar partir logo para tentar salvar a civilização ocidental, né? É muito louco, né? Você vê assim a quantidade de pessoas que estão sinceramente devotadas a salvar a tradição, a civilização ocidental, né? Isso é assim, um programa um pouco ambicioso. É, Então, como eu ainda não sou um santo, não sou um São Gregório Magno, assim, o meu negócio é outro. Né? O meu negócio, assim, é tentar ser cada vez menos indigno das graças que me são concedidas e me servindo, em parte, para fazer isso, do meu ofício. Né? E isso quer dizer que eu não estou compondo música para salvar a civilização ocidental. Eu estou compondo música para preencher aquela palavra bem da definição de Santo Agostinho. Música é a ciência de bem modular. E o bem aqui faz alusão a que seja pertinente, ou seja, aqui está ligado com a noção de circunstância. E por que o meu curso Música Sacra, Aprender e Praticar, ele está pautado em ensinar como praticar música no contexto da família, da paróquia e da escola. É para você não cair nessa tentação de querer salvar a civilização ocidental. Não é você que vai salvar. Ou se é você que vai, você não precisa do meu curso. Né? Mas, para o comum dos mortais, o que nos cabe é produzir o bem para o nosso contexto. Né? Então, sim. assim, você aprender a base do canto gregoriano para você poder fazer uma prece cantada antes de comer, né? Uma prece cantada antes de dormir, né? Uma prece cantada simples que você possa propor no coral da sua paróquia, né? Para que mesmo que você não seja um regente coral de profissão como eu, você possa criar um corinho pequeno com amigos na sua paróquia. Se você é professor de escola, você possa criar um coral na sua escola. Isso não é uma coisa que requira uma amplíssima formação. Né? Isso são coisas que, com a formação do curso Música Sacra Aprender e Praticar, dá para fazer, como foi o caso já de alguns alunos que eu tive e que me disseram que é o caso. Então, se você gostaria de entrar em contato com esse universo para se apropriar de um modo, digamos assim, mais terra a terra, não para salvar a civilização ocidental, eu te sugiro entrar no meu site felipelessage.com/br e se inscrever para o curso Música Sacra. Ele já está completo lá com as 8 aulas, né, com apostilas e tudo mais. E se você já tem um perfil mais de músico, que sabe lidar com música, sabe ler uma partitura, ainda que você não seja um profissional, não importa que se você ganha dinheiro com isso ou não, porque na verdade música ninguém ganha dinheiro, então não é esse o parâmetro. Mas assim, se você sente que você tem uma vocação para a criação musical e te faltam as ferramentas, né, você é como o Brahms diz, você é como uma palheta soprando ao vento, porque não tem a técnica, esse curso, o segundo curso, como escrever música, o contraponto escolástico, ele é para este perfil. Esse curso aí vai começar no dia 18 de julho e eu recomendo para todos que estão mais avançados aí na música. Você pode se inscrever para ele também no meu site felipelessage.com/br.
Então é isto, inscrevam-se lá, cada um de acordo com o seu, né, do seu bem, né, no sentido do Agostinho, cada um de acordo com a sua, né, com o seu, com a sua atual condição enquanto músico, né, e fiquem com Deus, Deus os abençoe. Muito obrigado, Felipe. Fique com Amém. Deus Obrigado a também. você. Um beijo na Julie, nas crianças Um beijo e aí na até a família. próxima. Até a próxima, se Deus Beijo. quiser. Tchau. Tchau.